seja bem-vindo ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou Lucilena de Lima, professora do Unisalesiano, nos cursos de Tecnologia em Desenvolvimento de Jogos Digitais, Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia da Computação. E agradeço imensamente a sua participação. O segundo Congresso Internacional de Tecnologia da Educação, ele propõe aí para a gente uma série de reflexões, né, sobre a realidade da educação, da pesquisa, inovação e tecnologia, que pode ser explorada aí, né, no universo aplicado ou também, né, no universo próprio da pesquisa e educação. Neste contexto, nós vamos assistir a palestra Computação aplicada à agricultura, pesquisas e colaborações, que será apresentada pelo professor Clébio Jimenez Correia, a quem eu passo a palavra e peço para se apresentar e realizar a sua palestra. Vamos lá, professor? Vamos lá. Muito obrigado, Lucilena. Obrigado pelo convite aí para estar participando. Como você disse, eu sou o professor Kleber, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Vou fazer aqui uma breve apresentação aqui da minha trajetória. Eu sou graduado em Tecnologia de Processamento de Dados pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC, a extensão Ourinhos. O mestrado foi em Ciência da Computação no Univem, o Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha de Marília, e o doutorado foi em Engenharia de Computação na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu vou estar falando um pouquinho das pesquisas que eu realizei na trajetória acadêmica que me levaram a obter essas colaborações, principalmente essas últimas colaborações com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e aí essas colaborações estão me levando a outras pesquisas. Então está se tornando um ciclo virtuoso, digamos assim, tá bom? Então, seguindo aqui as pesquisas, no mestrado, no doutorado, as minhas pesquisas consistiam em atuar na parte de interação humano-computador, especialmente em testes de usabilidade envolvendo sistemas de realidade virtual, de realidade aumentada para treinamento, especialmente com a professora Fátima Nunes em treinamento para exames de biópsia, e depois com a professora Fátima e o professor Romero Tori, lá da Escola Politécnica, em treinamento para a área de saúde, especificamente na área de odontologia, tá bom? Depois, seguindo, eu fui me aventurar aí na parte de teste de software, especialmente a parte de automatizar a atividade de teste, em alguns sistemas onde essa tarefa não é muito fácil, né? Sistemas de realidade virtual, sistemas de realidade aumentada, a literatura não trata muito é pouco explorada nessa parte de teste de software para automatizar esse tipo de sistema. Eu vou mostrar aqui algumas... aqui eu já passei para colaboração, mas depois eu vou fazer uma parte de pré-colaboração. Então, para seguir aquilo que eu disse, né, falar um pouquinho das pesquisas que levaram a essa colaboração e agora essa colaboração que estão levando a novas pesquisas, né. Essa colaboração, atualmente, está envolvendo a área agrícola, é a primeira vez que eu trabalho com essa área. Então, nós temos alguns projetos com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, especificamente a unidade soja de Londrina. Então, tem a Embrapa Soja de Londrina, que é o nosso parceiro. Nós temos aí, então, uma colaboração entre a UTF-PR, do campus de Cornélio Procópio, com a Embrapa Soja de Londrina. Tá? Então, partindo aqui para as experiências de pré-colaboração, que levaram a essas colaborações. Como eu disse, eu trabalhei, então, com aplicações, especialmente de realidade virtual, realidade aumentada, para a área de saúde, no treinamento odontológico. Nós incluímos lá na Escola Politécnica, em parceria também com a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. As 3 unidades da USP, da Universidade de São Paulo, criar um simulador de anestesia odontológica. Aí já tem uma colaboração dentro da universidade. Esse simulador para fazer o procedimento de anestesia do nervo alveolar inferior, que é uma dificuldade que os profissionais da área odontológica têm na realização desse procedimento.
A minha parte, isso aqui já está dentro do doutorado, foi fazer uma avaliação de usabilidade dos equipamentos, das formas de interação, para verificar se as tecnologias disponíveis, aquilo que a gente estava utilizando, tanto em termos de software quanto em termos de hardware, era suficiente para fazer o treinamento ou parte do treinamento. Então, a gente pode perceber que tem uma colaboração com a área da odontologia. Aqui, então, trouxe algumas imagens do simulador de anestesia odontológica. Então, nós temos aí numa figura uma profissional utilizando o simulador, tem ali o computador, tem ali o que a gente chama de dispositivo áptico, eu vou falar mais para frente o que significa, né? E o objetivo é manipular uma agulha, né, para atingir a posição correta, a profundidade correta, a angulação correta para poder despejar o anestésico, né? E ali você fazer com que o nervo não transmita mais os sinais elétricos, né? Para que se possa, então, anestesia, né? Para que se possa fazer depois o outro procedimento, né? Anestesia para esse nervo, para que possa fazer o procedimento de extração em algum canal, né? Mas a primeira parte de anestesia, é isso que o nosso simulador faz, treina o profissional para isso. Ali a gente tem eu coloquei aqui a imagem, né, do ambiente virtual, né, onde nós temos ali as estruturas anatômicas, ali tem a agulha, né, que é utilizada. E aqui o dispositivo áptico, que áptico significa tato, toque. Então, além da parte gráfica, onde é possível o profissional ou aprendiz, né, da área de odontologia, né, o futuro dentista, né, além de ele ter a parte gráfica dos instrumentos que ele vai utilizar, por exemplo, uma seringa, uma agulha, além de visualizar as estruturas anatômicas, né, a pele do paciente, os dentes, a gengiva, a mucosa, além dessa parte gráfica, a ideia é que com o dispositivo áptico você possa sentir também com o seu tato, sentir com o tato, quando você manipulando aquela seringa ou aquela agulha, você toca em alguma estrutura. Que estrutura? Uma mucosa, por exemplo, uma gengiva, um dente, um osso. Então, a ideia observando características desses tecidos, né, do osso, da gengiva, a gente conseguia, por modelos matemáticos, simular ali quais seriam as resistências desse modelo, dessas estruturas, quando uma agulha está em contato com elas. Então, ao saber essas resistências, esse dispositivo, além dele capturar os movimentos tridimensionais, né, no espaço tridimensional, ele consegue também, ele tem alguns atuadores, né, que ele consegue criar uma resistência, como se fosse um freio. Então, se você está com a agulha tocando num osso, esse dispositivo pode travar ali o movimento, né, criando o que a gente chama de o retorno áptico, né. Seguindo aqui. Depois, então, como eu disse lá no começo, eu fui para a área de teste de software, porque além da gente produzir esses softwares, né, esses simuladores, né, uma parte extremamente importante que é negligenciada é a parte do teste de software, que visa a qualidade e a confiabilidade do produto, né. Mas o teste de software não é uma tarefa não é uma tarefa trivial, né. Você precisa construir o que a gente chama que a gente chama de casos de testes. Os casos de testes são as entradas e as saídas para a gente poder testar os nossos sistemas. E escolher os bons casos de teste, porque são esses que vão permitir que a gente consiga revelar as falhas, né? E as falhas são os indícios de defeitos no código, né? Os defeitos é quando um programador comete algum engano ali e adiciona um defeito no código, e isso vai levar a ele não funcionar da forma esperada. Então, os nossos casos de teste são justamente para revelar essas falhas, indícios de defeitos, para a gente poder fazer as correções. Mas criar os casos de testes é uma tarefa complicada e normalmente nós criamos muitos casos. Ao criar muitos casos, para fazer esses testes, tem uma dificuldade que é a execução desses casos, né?
Então, uma das coisas que nós estudamos foi a automatização da atividade de teste. Então, além disso, eu coloquei aqui, né, determinados domínios de sistemas, também, por exemplo, às vezes particularidades de sistemas web. Então, se você constrói ali formas para automatizar sistemas web, aquelas estratégias, aquelas formas, aqueles métodos podem não ser suficientes podem não ser adequados, por exemplo, para um sistema para dispositivo móvel. Pode não ser adequado para um sistema de realidade virtual. Pode não ser adequado para um sistema de realidade aumentada. Então, tem aquelas particularidades para a gente poder fazer essa automatização e conseguir realizar o maior número de casos de testes possíveis, né? Fazer por exemplo, no nosso caso, que nós tínhamos que capturar trajetórias, por exemplo, da seringa nesse simulador de anestesia odontológica. Se você quer repetir o mesmo caso de teste, só para dar um exemplo, as nossas entradas seriam essas trajetórias. As saídas, por exemplo, se atingir o ponto correto, né, onde a agulha teria que tocar a mucosa, por exemplo, num ponto de inserção, esse ponto correto poderia ser a saída. Mas observe que as entradas, nós podemos fazer diversas trajetórias possíveis, né? Então, cada vez que eu vou fazer o teste, e são inúmeras vezes, toda vez que eu faço uma modificação no sistema, você tem que fazer, né? Recomendável que você faça o teste de software, né? E aí você teria que repetir toda vez essa mesma trajetória, né? Ou um conjunto ali de trajetórias. Então, mais um motivo para a gente criar formas de automatizar esse teste. No meu caso, né, eu foquei nesse teste daquele sistema de realidade virtual, daquele simulador. A princípio, né, aquele simulador, depois a gente adotou mais 2 sistemas, né, mas que tinham essas interfaces ápticas que eu citei anteriormente. Esses dispositivos ápticos, né. Então, a ideia é criar um método que automatizasse a atividade de teste de software nesses sistemas. Aqui eu coloquei, nós trabalhamos em teste de regressão, porque na literatura de teste de software, né, o teste de regressão é toda vez que você faz uma modificação no sistema, você faz um teste para verificar se o sistema não regrediu. Se ao fazer as modificações, defeitos não foram inseridos, né? E se defeitos foram inseridos, provavelmente, né, falhas serão reveladas se eu tiver ali os meus casos de testes, né? Bons casos de testes. Tá? Nós utilizamos essa técnica aqui de record playback. Essa técnica, ela consiste, por exemplo, em gravar algumas entradas e saídas. Por exemplo, eu vou lá e vou no meu sistema de realidade virtual com interface áptica, aquele simulador de anestesia odontológica, eu vou realizar algumas trajetórias, né? Essas trajetórias, elas são constituídas por coordenadas x, y e z, né? Coordenadas tridimensionais, no decorrer do tempo. Então, a gente vai criando a trajetória. Então, eu poderia gravar essa trajetória, que seriam as minhas entradas, né? As entradas dos meus casos de testes. Essas entradas seriam gravadas e também as saídas. O momento que ele atingiu o ponto correto, né, de inserção da agulha. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando entradas e saídas. Eu estou gravando os meus casos de teste. Tá? Ao gravar um conjunto de casos de teste, toda vez que eu fizer uma modificação no sistema, em vez de eu ir lá e repetir manualmente as trajetórias e olhar as saídas, eu faço o playback. Eu já tenho essas entradas gravadas, eu já tenho o que eu chamo de saídas esperadas gravadas, e eu vou reproduzir. Então, nós fizemos modificações no sistema para que ele mesmo, né, para que possa fazer essa reprodução, e eu vou ter novas saídas, né? A partir daquelas mesmas entradas, eu vou ter novas saídas. E essas novas saídas, que são as saídas obtidas, eu vou comparar com as saídas anteriores, que as saídas anteriores eram consideradas corretas. Então, ao comparar, se elas coincidirem, saída esperada com a saída obtida coincidirem, então não há falha, sucesso. Caso contrário, revelou uma falha, há indício de defeito. Então, a gente fez uma automatização basicamente assim. Coloquei aqui o teste de mutação, só para falar um pouquinho que a nossa abordagem foi validada com os testes de mutação, que consiste em usar alguma ferramenta para criar os chamados mutantes, né? Os mutantes são versões
versões construídas a partir da versão original do sistema, mas só que são versões que têm defeitos inseridos, né, modificações no código, que normalmente são defeitos, né, inseridos de forma proposital, tá? Para a gente poder testar se a nossa abordagem está ok ou não, tá bom? Bom, seguindo aqui, agora que já é fora do doutorado, já é após, quando eu me tornei professor da UTF-PR, né, de conduzir as pesquisas, orientar os trabalhos de iniciação científica, orientar os trabalhos de conclusão de curso, e eu continuei nessa parte de teste de software, e realidade, agora eu incluí aqui a realidade aumentada. Para ficar claro, realidade virtual é quando a gente tem um sistema que é totalmente criado por computador. Ele é totalmente gerado por computador. O sistema, ou melhor, é um sistema que cria um ambiente que é totalmente virtual. Todo o ambiente ele é sintético. Realidade aumentada, por sua vez, nós temos o ambiente real e o virtual misturados. Tá? Então, na realidade aumentada, nós temos elementos reais, elementos virtuais, com a predominância dos elementos reais. Se isso mudar, essa predominância, tiver mais elementos virtuais, aí a gente já está indo para a virtualidade aumentada. Outras características importantes de realidade aumentada, também se aplica à realidade virtual, é a interação humano-computador, que é muito importante, em tempo real, tá? Em 3 dimensões. Isso também é bastante importante. E realidade aumentada tem aqui mais uma característica importante e que torna o nosso trabalho difícil, que é o registro 3D. O registro 3D é o alinhamento tridimensional entre os objetos virtuais e os objetos reais. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa que ela é real e eu vou colocar um vaso de flor que é virtual sobre essa mesa, tá? Então, ao movimentar a mesa, né, esse objeto ele precisa acompanhar a mesa. Outra coisa, o objeto está sobre a mesa, ele não pode estar flutuando, né, nem para baixo da mesa, ele está sobre a mesa, está em cima da mesa, né, na parte superior. Então, isso consiste em fazer o que a gente chama de o registro 3D, esse alinhamento, que não é uma tarefa fácil. Aí envolve técnicas de visão computacional, técnicas de processamento de imagem, para a gente poder fazer esse tipo de coisa, né? Tá. Então, a minha ideia foi trabalhar com realidade aumentada agora e também fazer a automatização da atividade de teste em realidade aumentada. Tá? Nós adotamos algumas bibliotecas que facilitam o nosso trabalho para construir. Tem algumas ferramentas, né, bibliotecas de software, para a gente poder construir ambientes de realidade aumentada. Então, nós trabalhamos com o AR Toolkit, que é a biblioteca mais antiga, o Vuforia, agora a gente está trabalhando com o AR.js, né, que usa o JavaScript aqui. Essas bibliotecas permitem que a construção, né, a geração de aplicações de realidade aumentada, né? Tem uma série já de funcionalidades disponíveis, né? Uma série de tutoriais disponíveis que vão nos auxiliar a construir essas aplicações. Não precisa criar um sistema do zero. Aqui só um exemplo. Então, a gente tem aqui um ambiente real, que tem uma mesa, tem um celular ali, eles são reais, e depois tem o planeta, algumas informações ali sobre a Terra. Esses aí são virtuais, né? Então, o sistema, nesse caso aqui, ele está capturando um ambiente real, né, que tem a mesa e o celular, e nesse ambiente real ele está inserindo objetos virtuais, objetos tridimensionais virtuais, que no caso aqui tem algumas informações, né, e o planeta Terra aqui. Então isso aqui caracteriza a realidade aumentada. É claro que aqui está estático, né, a imagem, né, mas aí teria interação, né, você pode girar os objetos, né, isso é uma forma de interagir, né, então manipular objetos é uma forma de interação, você pode mudar o seu ponto de visualização, isso também né, seria navegação, uma forma de interação humano-computador também, dentro de realidade aumentada. O teste de software, então, nesse contexto, começou com uma biblioteca mais simples, que a gente utilizou, o AR Toolkit, também porque é uma biblioteca open source, então a gente consegue lá visualizar, né, o código fonte, né?
E nós começamos pela parte de análise do ambiente real. Tá? Lembra que o teste de software, o objetivo dele é revelar as falhas. Um dos principais objetivos é revelar as falhas. Revelar falhas significa, né, indício de defeito. Tá? Defeito é algo errado no código, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma especificação que diz assim, toda vez que o salário for maior do que 3 mil, salário, né, o usuário vai entrar com o valor de salário maior do que 3 mil, atualize o salário dando um aumento de 10%. Então, você vai construir lá, utilizando uma estrutura de decisão, por exemplo, um if, a variável salário, o operador relacional maior, 3 mil. Tá? Essa seria, né, você está obedecendo a especificação. Mas o programador cometeu um engano, por exemplo. Em vez de colocar um operador relacional maior, ele colocou um menor. Ao fazer isso, ele acabou de inserir um defeito no código. Tá? Um defeito no código que vai provavelmente, eu estou dizendo provavelmente porque depende, né, do uso do software, tá? E no teste vai depender dos casos de teste, provavelmente isso vai revelar uma falha. Tá? Só que no caso de realidade aumentada, a falha também ela pode acontecer, e aqui nós estamos considerando falhas em realidade aumentada, quando os objetos tridimensionais deveriam ser desenhados, a palavra na literatura é renderizados, né, deveriam ser renderizados no ambiente real, né, esses objetos deveriam ser renderizados na cena. Quando isso não acontece, nós estamos considerando que é uma falha. Então, naquele momento da interação, num sistema de realidade aumentada, o objeto Terra deveria ser desenhado, renderizado, ele não foi. Então, nós estamos considerando isso como uma falha. Só que em realidade aumentada, né, isso poderia ser causado por um problema no código, né, um defeito, mas também por problemas do ambiente real. Então, nós começamos a estudar características do ambiente real. Por exemplo, a iluminação. Tá? A iluminação num ambiente mais escuro, num ambiente mais claro, a oclusão do marcador. O marcador, eu não sei se dá para ver, mas eu tenho exemplos posteriormente. Aqui no celular tem um marcador desenhado ali, é uma marca que a gente coloca, pode ser algo impresso, né, por exemplo, numa folha de papel colocado no ambiente real, para indicar para o sistema onde um determinado objeto virtual deve ser renderizado. Isso facilita o nosso trabalho de alinhamento, de registro 3D que eu falei anteriormente. Então, o marcador nos ajuda nesse ponto. Mas existem técnicas de markerless, né, onde você não tem o marcador, você faz um mapeamento do ambiente real, né, usa textura, usa cores do ambiente real, né, técnicas de visão computacional, para identificar onde o objeto virtual deve ser posicionado. Então, uma das técnicas, o Vuforia, o AR2Kit, o ARJS utilizam marcadores. Mas existe, por exemplo, o ARKit da Apple, o ARCore da Google, eles não, né, são bibliotecas também de realidade aumentada, mas não utilizam marcadores, tá bom? Então, esses seriam os marcadores. E a oclusão do marcador quando algo, por exemplo, está na frente desse marcador, né? Tem algo sobrepondo o marcador e o sistema. Você já deve ter observado que o sistema de realidade aumentada sempre tem uma câmera, por exemplo, capturando o ambiente real, algo processando esse ambiente real, adicionando objetos virtuais e mostrando isso para o usuário. Né? Aqui, então, nós tratamos a iluminação, a oclusão, diferentes oclusões do marcador. O marcador está 50%, ele não está visível pela câmera. Está 10%, fizemos isso. E também trabalhamos com a distância entre a câmera e o marcador. A câmera que está capturando o ambiente real e o marcador onde será renderizado o objeto virtual. Aqui tem só um exemplo. Esse aqui é um trabalho de iniciação científica. Tem uma parte de iniciação e tem uma parte do TCC, trabalho da Raquel. O Hiro e o Kanji aí são dois que aparecem na figura aí. Lado esquerdo são dois marcadores, dois exemplos de marcadores por AR2Kit. Então, ela tinha ali o computador posicionado com a câmera, e aí os marcadores, né, posicionados na frente da câmera,
esse aqui era o nosso setup, né, o nosso ambiente de teste, para verificar a influência do ambiente real no teste de software, né? Até que ponto uma falha seria causada por modificações no ambiente real do que propriamente no ambiente virtual, do que propriamente do código, né, que está gerando o ambiente virtual, né? Ou melhor, os elementos virtuais que vão ser adicionados no ambiente real. Aqui tem só um exemplo de uma oclusão do marcador. Ela fez um exemplo simples, ó. Ela colocou uma folha ali, não sei se dá para perceber, né? Uma pequena parte do marcador, né? Não está aparecendo ali para a câmera, né? Tem uma oclusão aqui. E ali, da mesma forma que de um lado está renderizando ali um cubo, do outro lado também deveria renderizar um cubo também, né? Aqui tem um cubo azul, um cubo vermelho deveria ser renderizado do outro lado. Então, tem essa... Aqui, o caso da oclusão, né? Seria, entre aspas, uma falha, só que uma falha gerada pelo ambiente real, por causa da oclusão, não devido a um problema no código, né? Bom, seguindo aqui, outras pesquisas também pré-colaboração com a Embrapa, também aqui na UTFPR, a interação pseudoáptica. Então, uma das dificuldades foi encontrada que um dispositivo áptico ele é um dispositivo considerado não convencional, é um dispositivo caro, né, importado, e como nós não tínhamos um dispositivo aqui, a ideia foi utilizar a que a gente chama de interação pseudoáptica. Então, usando a própria interface, os componentes gráficos de uma interface, nós usamos do smartphone, a ideia é simular a sensação de tato. Tá? Então, tem algumas pesquisas, inclusive alguns artigos até da Nature, que fala que o canal sensorial, a visão, às vezes, ela sobrepõe a outros canais. Então, se você modificar alguma coisa da visão, você está tocando em algo e visualmente parece que ele está afundando. Então, você tem uma sensação de tato. E nós resolvemos, considerando essa literatura, investigar se isso seria possível mesmo, né? Observe que o dispositivo áptico, ele tem, a que eu mostrei anteriormente, ele tem atuadores, ele cria essa resistência, tá? Agora nós vamos ter a tela do celular. Tem uma resistência, mas a tela, né, não é flexível, né? Pelo menos do celular que nós testamos, né, a tela não é flexível. Nós não conseguimos criar sensações de, tô exercendo mais força, né, ao pressionar a tela, menos força, né, ou a tela está mais resistente, menos resistente, não, né, tem um valor fixo ali, tá? Mas a ideia é tentar ver se isso poderia, né, se a gente poderia simular essa sensação de tato, de toque, utilizando modificações na interface gráfica, tá? Então, esse aqui já é o trabalho do Edmilson, que já é um discente da parte de mestrado. O trabalho anterior era da Raquel, que era uma graduanda, agora o Edmilson. Ele criou uma forma que ele tinha alguns materiais que eram exibidos na tela, por exemplo, borracha, tecido, madeira, diversos materiais que eram exibidos na tela. E quando o usuário pressionava, dependendo do material ali, tinha um determinado um processamento de imagens ali que causava uma espécie de afundamento, uma deformação ali. Então, na madeira, por exemplo, não tinha deformação. Então, a pessoa tocava, né, o usuário tocava, não tinha. No tecido tinha uma determinada, no plástico tinha uma outra, né? Então, acho que ele usou uma esponja também, tinha um outro efeito, né? E a ideia era ver se eles conseguiam perceber isso e categorizar. Tá? Falar, a madeira é a que tem a maior resistência, a esponja é a que tem menor, criar uma escala, tá? Ele trabalhou com alguns cenários aqui, então ele recrutou alguns participantes e trabalhou com alguns cenários, além desses elementos virtuais. Aqui os elementos virtuais seriam os materiais exibidos no celular, esses que deformam, que eu acabei de falar. Ele utilizou os mesmos materiais reais também. Então, ele tinha esponja real, um tecido real. Ele usou papelão também, usou a madeira. Tá? Então, os usuários participaram de 3 cenários, né? Onde tinha os materiais reais, os virtuais, e nós resolvemos também acrescentar mais uma coisa. Será que o recurso de vibração, motor vibratório do dispositivo poderia interferir
ajudando ou inviabilizando, né, a sensação, né, a geração da sensação de tato, aí nós resolvemos também testar os elementos virtuais utilizando o recurso de vibração. Eu não sei se eu coloquei as figuras aqui. Então, esses aqui foram os materiais que ele utilizou, né? Esses 6 materiais. Aqui nas extremidades eu coloquei só para ver a tela do lado direito, tem a tela ali. Então, usou a mesma textura, né? Usou a mesma textura do material real com o virtual. E até que os resultados impressionaram bastante, porque nós esperávamos que a sensação não ocorreria, ou seria muito disperso, né? Alguém conseguiria, outro não teria a sensação de toque, né? De tato, né? E a maioria conseguiu colocar na escala. A maioria conseguiu colocar na escala. É claro que é um perfil bastante específico, né? Os participantes dele eram todos estudantes de graduação, da área de computação, então era um perfil bem específico. Tá? Então, após esses projetos, nós começamos uma colaboração lá também com a Embrapa. A própria Embrapa procurou a UTF-PR, né? Os professores da UTF-PR, para fazer o desenvolvimento de um sistema computacional. Né? É um sistema para gerenciamento de conteúdos, que ele tem dois módulos principais. 2 módulos, eu posso dizer? Esses 2 módulos vão se tornar 4 módulos, porque assim, nós temos 2 metas, né? Um catálogo de cultivares, onde tem lá as sementes. As sementes, elas são fabricadas pela Embrapa, né, tratadas pela Embrapa de uma forma que você tem sementes específicas para determinadas regiões, de acordo com o solo, de acordo com o clima. Tá? Então, nós temos esse catálogo de cultivares. E tem também os manuais de pragas, doenças e plantas daninhas, onde esses manuais são utilizados pelos produtores para poder identificar, né? Então, se ele encontrou alguma praga na sua plantação, né? Ele pode ir lá no manual e verificar qual que é. Aí vai ter uma descrição, tem formas de manejo, como lidar com isso, né? Então, esses manuais são feitos para isso. E tanto o catálogo como os manuais têm as versões em PDF, né? E tem as versões impressas também. Mas não tinha um sistema computacional. E a Embrapa procurou, então, para criar um sistema, né? Para ter, então, uma aplicação, né, que tem o catálogo e os manuais, e também, por isso que eu estava na dúvida, né, 4 módulos, porque o catálogo de cultivares vai ter o módulo web e o módulo para a versão de dispositivo móvel. Os manuais também. Né, então, vai ter aí... eu coloquei aqui as versões, né? Então, os módulos teriam as versões web e para dispositivo móvel. Então, tanto o catálogo como manuais, cada um deles vão ter essas 2 versões, tá? Eu trabalhei com a versão, cada professor trabalhou com uma versão. Eu trabalhei com a versão web, tá? Relacionada aos manuais de pragas, doenças e plantas daninhas. Então tem aqui, aqui é uma foto do manual. Tanto o catálogo quanto os manuais esses são específicos para cultura de soja. Então, a nossa colaboração é com a Embrapa Soja de Londrina, né? Então, especificamente para a cultura de soja. Então, aqui tem uma foto do manual em PDF. Então, tem aqui o manual de identificação de doenças de soja, tem ali uma descrição, a forma de controle. Tá? Mas a nossa ideia ou melhor, né? A demanda da Embrapa, né? Era colocar isso, né? Criar um sistema computacional, um sistema de gerenciamento de conteúdo que tivesse essas informações. Que eu acabei não colocando, tem as fotos também aqui está aparecendo melhor, né? De algumas pragas, né? De algumas doenças, por exemplo, na folha aqui, né? Então, o sistema vai mostrar isso, né? Além dessas informações. Tá? E a Embrapa adicionou, já que era um sistema computacional, ela adicionou algumas especificações. Então, o sistema deve permitir que o produtor rural tenha um canal de comunicação com a Embrapa. Então, via sistema mesmo, estou com uma dúvida aqui.
ele pode enviar isso para a Embrapa. Ele pode tirar uma foto, capturar uma imagem da plantação e enviar para a Embrapa. Ó, não consegui, por meio do manual, identificar essa doença que está na folha aqui de soja. Não... Então, ele pode enviar isso, ele vai ter aí uma ajuda técnica de qualidade, né, um apoio técnico. Outra coisa também, ele pode criar um mapa de ocorrências, onde ele marca minha plantação aqui, geograficamente, utilizando o mapa, ele pode marcar lá as regiões. A praga X apareceu aqui, aqui. Essas informações, posteriormente, nós podemos até utilizar para aplicar algum aprendizado de máquina, para verificar se tem algum padrão, alguma coisa que está acontecendo na região, né, uma doença que está se alastrando, né, então, posteriormente, nós teremos dados, né, para poder fazer outras análises aqui. Nos manuais, esse aqui é o trabalho da Monique, que foi a minha orientanda de mestrado. Ela construiu o sistema, utilizando a ferramenta WordPress, e ela fez a avaliação da usabilidade desse sistema. Então, ela criou um experimento, utilizando questionários, abordagens da literatura, definiu uma série de tarefas, apresentou isso para alguns... inclusive a Embrapa nos ajudou, né, no recrutamento desses participantes, né, desses usuários para nos ajudar nos experimentos. Aqui tem só algumas imagens do sistema web que ela desenvolveu, né? A Embrapa é bastante criteriosa, então a identidade visual, uma série de coisas são levadas em consideração para a gente poder desenvolver esse sistema. Então, a prototipação aqui foi uma técnica bastante utilizada. O sistema era construído, mostra para eles pedem as alterações, ele é aprimorado, novamente, mostra para eles, né? Eles analisam, eles interagem com o sistema. E aí nós vamos fazendo esse ciclo, né, de aprimoramento. Tá? Então, aqui a avaliação que ela conduziu, né, só para colocar aqui o System Usability Scale, né, é um questionário que já tem na literatura, né, o User Experience Questionnaire também é um outro. Ela basicamente utilizou esses dois. Eles têm uma espécie, eles usam aquela escala Likert, então tem algumas afirmações lá, o sistema é fácil de usar, tem lá entre discordo e concordo plenamente. Aí tem uma escala que você escolhe entre 1 e 5, por exemplo, entre 1 e 7. E depois desses questionários tem eles têm equações para poder verificar se o sistema está ok, se o sistema... vão classificar o sistema em bom, ruim, excelente, né? E aqui, num primeiro momento, até me surpreendeu, o sistema foi considerado excelente. Eu esperava por uma primeira versão que nós teríamos bastante problemas, porque foi a primeira versão. Bom, continuando aqui, aí uma outra colaboração que surgiu, também com a Embrapa, né, é um sistema para visualização da planta, a planta de soja, em 3 dimensões. Aqui vai entrar uma parte de reconstrução tridimensional a partir de imagens. Tá? Então vai entrar aqui visão computacional, processamento de imagens, né? A Embrapa, aqui, ela deseja um sistema para mostrar para o produtor rural o que eles chamam de estádios fenológicos da soja, que são os estágios de desenvolvimento, tá? Do estágio de desenvolvimento da soja. A planta nos dias iniciais, né, após uma semana, após 2 semanas. Então, ela tem os diferentes estádios, né, o nome é esse mesmo, né, estádios fenológicos, né? E qual que é a ideia? O produtor rural, o agricultor, conseguir identificar que estágio ela está para poder tomar as suas decisões, que tipo de defensivo agrícola que eu vou utilizar, que tipo de nutriente para o solo eu vou utilizar, né? Porque dependendo do estágio, você você toma um tipo de decisão, né? Então, a ideia é mostrar para ele, e aí, em 3 dimensões, mostrar que ele possa visualizar, porque a planta, em cada estágio, ela tem lá, ela tem um caule, o caule está mais alto, ela na segunda semana ela tem 2 folhas, na terceira ela tem 3. Eu não sei se eu coloquei uma imagem. Tá aqui. Então, dependendo do estádio, né, ela tem algumas características, e a ideia seria mostrar para que ele possa, usando o sistema, né, ver se a plantação dele, ou ver se partes da plantação estão ok
ou não. No caso, nós estamos aqui trabalhando com alunos de iniciação científica e de trabalho, né, de TCC, trabalho de conclusão de curso, para poder analisar alguns sistemas que já existem, ferramentas que já existem. Por exemplo, o CoMap, uma ferramenta aqui que já existe, o Meshroom e o 3D Zephyr. O CoMap é open source, são sistemas que fazem a reconstrução tridimensional a partir de imagens 2D, né? Então, nós capturamos, por exemplo, tem um objeto, esse objeto, a gente tira várias fotos desse objeto, né? Circundando o objeto, pode tirar fotos de cima também, né? Circundando o objeto, e aí fornece para esses sistemas que eles vão fazendo uma série de etapas, né? Essas etapas de extração de características das imagens, verifica quais são os pixels, né? Eu tenho duas imagens aqui. Esse pixel que está aqui na imagem 1 é o mesmo que está na imagem 2, né? Isso é importante para ele fazer um processo de triangulação, e a imagem é 2D, né? Com a triangulação ele consegue estimar a probabilidade, né? A coordenada Z, porque as imagens são bidimensionais, mas a ideia é criar um ambiente tridimensional, né? Então, aí tem a parte de colocar a textura, né? Então, a que cor que é essa coordenada aqui, né? Eles criam o que a gente chama de nuvem de pontos, que são essas coordenadas tridimensionais, tá? Por enquanto, nós investigamos esses sistemas, né? E é claro, aqui tem algumas imagens. Esse aqui é o trabalho do Luan, o Luan e o Anderson. Então, eles têm a maioria da literatura, as imagens, na maior parte da literatura, são de prédios. Então, os datasets aí que são utilizados para mostrar como esses sistemas trabalham são prédios. Aí o Luan começou a ver, por exemplo, um carro. Mas lembra que a nossa ideia é, né, uma planta, né? Então, aqui ele começou a fazer uma análise dessa planta aqui, mas já tem outras, por exemplo, uma planta de soja, né, que tem o caule, né? Então, não é fácil reconstruir quando é assim. Esses sistemas são mais robustos quando nós temos objetos maiores, né? Então, tem uma dificuldade quando a planta principalmente tem uma folhagem, né, uma menor densidade de vegetação, por exemplo, né, uma menor quantidade de folhas, né? E aproveitando essa demanda da Embrapa e aproveitando os conhecimentos adquiridos anteriormente, né, na área de teste, nós resolvemos também trabalhar com o teste de software na reconstrução 3D, para tentar automatizar. Na literatura, nós encontramos poucos trabalhos. Para a realidade virtual, realidade aumentada, foram poucos também, né? Mas aqui, nesse caso aqui, nós não encontramos nenhum trabalho científico. Nós encontramos no CoMap que os desenvolvedores, como o código é aberto, né? Nós identificamos lá algumas assertivas, teste de software, né? Que os próprios desenvolvedores criaram lá para fazer o teste, provavelmente o teste de regressão. Mas a nossa ideia aqui é utilizar o record playback. Aquela mesma ideia, gravar as entradas e as saídas para toda vez que o software tiver uma modificação, a gente fazer com aquelas mesmas entradas, verificar se as saídas agora coincidem com as saídas gravadas, né? Lembra, saídas obtidas com as saídas esperadas, né? Mas quais saídas? Aqui a gente pensou no próprio modelo 3D, a nuvem de pontos, as coordenadas, né? Comparar um modelo gravado, né, gerado anteriormente, com o modelo agora, depois que o sistema ele passou por alguma alteração, né? Uma coisa importante que a gente viu, esses sistemas, eles têm um log de informações, né? Tem um log muito rico de informações. Então, talvez a gente poderia trabalhar aqui também para verificar que tipo de falha que poderia ser revelada, né? Que tipo de falha nós poderíamos identificar, e é claro, de novo, falha, indício de defeito, né? Aqui as considerações finais, então, esses projetos, essas pesquisas e colaborações aí têm efeitos diretos, pelo menos para mim, na graduação. Por exemplo, eu ministro a disciplina de teste de software, então os alunos com as suas descobertas, né, os alunos de iniciação, de mestrado, trabalho de conclusão de curso, me ajudam muito a identificar novas ferramentas, novas possibilidades, né? Dificuldades também em teste. A trazer coisas do mundo real, né? Então, você tem ali problemas reais que eu posso utilizar na disciplina para
para ajudar, né, os alunos gostam quando nós trazemos questões que eles vão enfrentar, né, no mundo real. Na pós-graduação também, nós fazemos parte de um programa de pós-graduação em informática, o PPGI, que trabalha como mestrado. Nós temos um mestrado profissional, e a ideia desse mestrado é que as parcerias com o setor privado, né, com o setor público, né, com o setor produtivo, né, elas ocorram. Então, isso é bastante importante aqui para a gente, né? Também nos ajudam a melhorar a nossa forma de orientar, porque, por exemplo, com a Embrapa, nós orientamos os discentes, e a Embrapa também normalmente tem algum pesquisador, algum técnico da Embrapa também que é o coorientador do trabalho, ou que é o orientador do trabalho. Aqui eu só coloquei essa parte de planejamento de experimentos com usuários, que é uma das dificuldades que nós temos encontrado, tá? No nosso caso aqui. Então, recrutamento de usuários, tem essa parte aqui que é bastante importante. Quem for para a área de pesquisa, as instituições têm o que eu chamo de, quer dizer, que elas chamam de comitê de ética em pesquisa com seres humanos. É importante que a sua pesquisa tenha um parecer favorável, né, para você poder fazer pesquisa com pessoas, né? Então, você precisa escrever um projeto de pesquisa para que ele seja analisado por esse comitê. É mais um respaldo, né, para uma ciência de qualidade. Então, obrigado. Fico por aqui. Muito obrigado, Lucilena. Nossa, Kleber, fantástico aí, né? A origem dos trabalhos, né? Até onde se consegue chegar, né? Com todas essas pesquisas e a colaboração de profissionais, de alunos, de um modo em geral, né? Essa sua área de atuação é bem interessante, porque a princípio a gente conversou bastante sobre questões de agricultura, mas eu vi que você trouxe também bastante projetos com RA, RV e a parte de teste de software e usabilidade. E o que eu achei fantástico, que vai muito de encontro com aquilo que eu trabalho no Unisalesiano. Então, a agricultura não tenho, né, projetos, nem desenvolvimento com agricultura, mas essa outra parte, RA, RV e usabilidade, é algo que eu venho trabalhando bastante também aqui com a nossa comunidade acadêmica. Inclusive, recentemente, a gente desenvolveu também aqui um trabalho com realidade aumentada, nessas mesmas tecnologias que você apresentou para a gente, só que aqui o contexto era para auxiliar na questão de inclusão. Então, nosso objetivo foi mapear todas as salas do Unisalesiano e criar marcadores nas portas das salas para indicar o que cada sala daquela oferecia como ambiente de estudo para os alunos. E no contexto da inclusão, nesse projeto que a gente trabalhou com marcadores também, era ou fontes grandes, maiores, para quem tivesse algum tipo de necessidade relacionada a visual, né? E com sons também, com a transcrição dessas informações em voz. Foi um trabalho fantástico também, usando aí também Vuforia, usando o ArttoKit, né? A gente trabalhou também nesse contexto. E uma coisa que eu explorei também junto com os meus alunos nesse trabalho foi a questão de poluição visual, que ao invés de você ter um monte de plaquinha, um monte de informação nas salas e nos corredores, você tem só um marcadorzinho e ali o aplicativo fazendo a leitura daquele marcador com as informações. Também foi fantástico, viu? Fantástico Foi bem mesmo. bacana. E aí, no fim, eu percebo que a gente trabalha aí mais ou menos na mesma área, viu, Kleber? Isso me chamou bastante atenção, viu? Que bacana, viu? E usabilidade, a gente fez um trabalho com o site do Unisalesiano, as páginas do Unisalesiano, mais ou menos nessa linha que você trabalhou aí com o site da Embrapa. Nossa, que bacana, acho que a gente tem bastante aí para conversar, viu, Kleber, em termos de projetos, viu? E falando nesse assunto, já pegando um gancho, né? Nessas práticas pedagógicas, né, todas que você vem trabalhando, que você vem desenvolvendo, né? Você acredita aí que deve ter algum cuidado específico, né? Uma atenção maior com algum aspecto, como educador mesmo, né? No recrutamento de aluno, no recrutamento de pessoas
para participar desse projeto? E nesse sentido, como é que você vê toda essa questão do ambiente acadêmico, né, de colaboração? E nesse contexto, que dificuldades você vem enfrentando? Se é que você enfrenta, né, alguma dificuldade nessa questão de recrutamento, como educador mesmo? Ah, eu acho bastante interessante. As dificuldades, assim, vou começar pelas dificuldades. As dificuldades que a gente está tendo aqui, a maior parte é com recursos. Então, normalmente é realidade virtual, né? Nós precisamos de algumas. Claro. Então, a participação em editais, né? Então, mas assim, a gente tem tido dificuldades, até mesmo para recrutar os alunos, tem uma dificuldade especialmente na pós-graduação, tem uma dificuldade para trabalhar nos projetos, porque os alunos são fantásticos, eles dominam facilmente qualquer Abraçam, né? tecnologia e quando eles se interessam por aquele assunto e aí, assim, a gente acaba perdendo eles para o mestrado, porque o fantástico que é, né, os bons, né, e eles resolvem, Bom, podem ter medo de problemas. Engenheiro com medo de problema não faz sentido, e eles não têm. Então, essa é uma dificuldade. Mas, por outro lado, eles têm nos ensinado bastante, nos ajudado bastante. Por exemplo, essa questão de simular coisas do mundo real na própria sala. Então, a gente consegue trazer problemas que estão acontecendo, né? Problemas reais da Embrapa, por exemplo, né? Então, esse sistema vai poder ser utilizado pela Embrapa em todo o território nacional. Então, assim, aí eles gostam. Ah, tá, então é isso que eu vou encontrar. E aí eles trazem, a gente já descobriu essa ferramenta, a gente não fazia a menor ideia que existia, a gente descobriu essa outra forma que isso nos ajuda também a ensinar. Tem uma coisa importante, a linguagem é um negócio que é bastante importante quando a gente trabalha em colaboração. Então, às vezes tem algum termo que a gente acha que sabe, tem um significado, mas não. Não, no contexto cultural não é esse. Né? Então, quem vai para a área da saúde, quem vai para uma outra área, né? Uhum. Entender isso, né? Então, eu tenho batido muito na tecla com eles de formalizar essa questão da linguagem, para poder entender o que o cliente está pedindo, para poder entender. Então, isso eu tenho feito na sala de aula com eles, né? Para evitar. Porque quando a gente consegue restabelecer bem a comunicação, eu acho que facilita um pouco. Eu falo para eles que as soft skills estão sendo importantes também. Não é só ser bom tecnicamente, né? Então, eles têm evoluído nesse sentido também. Nossa, que fantástico, viu? Mas é assim, né? Eles vão, né? Eles vão embora, vão para frente, né? Não, mas que bacana. E aí, então, aproveitando esse contexto que a gente está falando dessas dificuldades, a questão, né, as questões acadêmicas e do educador, como é que você diz para mim, ou consegue fazer um cenário aí de classificação em relação aos colaboradores nos projetos? Né? Qual é a importância desse colaborador em um projeto? Para nós aqui é primordial, né? Por exemplo, a Embrapa, a demanda veio da Embrapa. Então, ela procurou a UTF-PR, né, para criar esses dois projetos, né? Mas acho que outros já estão à vista. Então, eles conseguem fornecer para a gente os problemas, né? Que é importante, que a gente consegue resolver com a computação, né? Então, tem várias coisas aqui, por exemplo, que nós fomos pesquisando, mas a gente nem sabia que poderia ser utilizado na área agrícola. A gente não fazia ideia que poderia ser usado, né? Ou tinha uma vaga ideia, né? Então, eles trouxeram os problemas, eles fornecem os requisitos. Eles ajudam muito. É muito fácil conversar com eles. Isso aí que eu achei fantástico. É muito tranquilo. Tem reuniões, eles tiram as dúvidas. Eles por exemplo, usabilidade, né? Fazer os testes, eles mesmos se ofereceram para ajudar, para testar, para dar os feedbacks, né? Então, isso aí foi. Sem eles não seria possível. Acho que aí os casos realmente se tornam reais, né? Isso que é bacana. Então, não é só a coleta de informações e necessidades, mas é parceria mesmo, né?
realmente parceiro, né? Tá ali realmente para ajudar em todo o contexto. Que fantástico isso tudo. Eu acho que são projetos fantásticos esse que você trouxe aí à luz da nossa, do nosso congresso, né? Eu acho que isso vem para estimular a questão da pesquisa, a questão da participação dos alunos e de colaboradores, de parceiros, né? A universidade carece de parceiro, de mundo real, né? Para você trazer para dentro da universidade e transformar isso em grandes projetos. Então, essa parceria, né? Tanto da questão dos nossos acadêmicos de modo em geral, mas como de parceiros externos, né, para trazer esse contexto do mundo real para a gente transformar, né, dentro da sala de aula. E falando em transformar, isso tudo fica transformador, né, porque melhora a forma com que o aluno enxerga aquele conteúdo que ele está estudando em sala de aula e vendo aquele conteúdo aplicado ali no universo real, muda a nossa percepção em relação ao aluno, né? Porque o aluno se transforma quando ele está fazendo pesquisa, né? Quando ele vê que a coisa está acontecendo, que o projeto está acontecendo. E aí isso realmente é fantástico. Acho que está aí a grandiosidade em sermos educadores, né? Em trabalharmos essa construção do conhecimento de um modo em geral. Que fantástico, Kleber. Eu só tenho a agradecer a sua predisposição, né, o seu tempo em trazer para a gente essa luz da pesquisa e das possibilidades de pesquisa aqui para o nosso congresso. E aí, em nome do Unisalesiano, agradeço imensamente a sua participação e a todos, né, que venham nos assistir nessa palestra. Muito obrigada, Kleber. Lucilena, eu que agradeço. E eu fiquei muito feliz aí em saber dos seus projetos também, viu? Que legal. São bem parceiros aí, assim, trabalham bem em conjunto. E a gente vê que as universidades estão aí realmente fazendo uso de toda essa tecnologia que a gente tem no universo atualmente, né? Isso que é bacana. Kleber, e nós aqui do Unisalesiano estamos à disposição também para o que vocês, né, precisarem de parceria ou troca de ideias aí, além, né, do congresso, e no setor acadêmico, no ambiente acadêmico de modo em geral, viu? Muito obrigada, Kleber, e até a próxima. Obrigado. Tchau.